Viemos aqui uma vez, não é? Fui na casa, depois do largo período de férias que nós tivemos, né? Então, nós já estivemos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Cristo Consolador. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante as imagens que colocaram aqui à frente, porque vai ajudando a gente a se familiarizar com a obra de Kardec. Muitas pessoas vêm na casa espírita, mas não conhecem a obra de Kardec. É muito importante nós conhecermos, ainda que superficialmente, porque eu tenho a sensação e a impressão de que a maioria de nós que estamos aqui temos um desejo muito forte de termos uma autossuficiência, de termos liberdade, de termos força para tomar decisões certas, sérias, corretas. E nós precisamos para isso de entendimento, de conhecimento. Eu sempre uso um exemplo para isso. Um conhecido uma vez estava falando com a gente, ele trabalha com solda, com essas coisas de gás, essas coisas. Diz que um certo dia ele estava num ambiente, um botijão de gás, começou a sair fogo pela boca ali, onde liga, né? E aí todo mundo muito assustado, corre atrás de bombeiro, para lá e para cá, vamos ver como é que vai fazer, resolver. Aí quando ele soube o que tinha acontecido, ele foi lá com toda a calma, fechou a torneirinha e acabou o fogo. E isso significa o quê? Conhecimento, entendimento do que está fazendo, não é? Então, às vezes, se nós soubermos como se comportar em determinadas situações, isso facilita tanto a nossa vida, mas tanto. Porque, na maioria das vezes, os nossos problemas são justamente pelas nossas ignorâncias. Quantas vezes a gente não perde a paciência num gabinete público, numa loja comercial, no trânsito, dentro de um ônibus? Desnecessário, porque se a gente conseguisse pensar racionalmente e tivermos um entendimento profundo, a gente vai saber que ali ignorância, misturada às vezes com uma falta de equilíbrio, com outros motivos, faz com que a gente acabe ingressando num ambiente hostil desnecessariamente. Às vezes dentro de casa, entre companheiros, marido, mulher, às vezes tem aquela briga, eles estão discutindo ali, falando, acontecendo. E às vezes uma bobagem, porque depois chega lá na frente e pensa assim, por que nós estamos discutindo, né? E até esquece os motivos por que estava discutindo. Porque um tenta puxar de um lado forte, o outro puxa do outro forte também, e aí a gente fica assim naquelas discussões. Então, o entendimento e o conhecimento faz muita diferença para todos nós. Hoje nós contamos com os equipamentos eletrônicos, mas eu posso talvez ser muito sincero a vocês, que não basta apenas nós escutarmos belas palestras, ouvirmos belos ensinamentos, nos sintonizarmos com belas frases de bom ânimo. Nós precisamos ir um pouquinho mais além, porque isso pode ser importante, mas não é o suficiente. Nós precisamos um pouquinho mais do que isso. E aí se afigura a nossa leitura. Olha, eu estava surpreso de ver quanta coisa maravilhosa tem aqui embaixo. E eu fico pensando, puxa vida, aqui tem a chave de tantos enigmas da nossa vida, mas de tantos enigmas. E a gente passa por ali, vai, sai, entra e sai, e não dá a menor importância, né, para aqueles livros que tem aqui embaixo, não é? Então, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho muita afinidade com leitura, tenho dificuldade para ler. Então não vai no livro, vai na mensagenzinha, essas pequenininhas que a gente tem aí na casa, certamente a gente tem, né? 1 minuto, 2 minutos de leitura, repete essa mensagem até você entender ela fortemente. Porque vocês imaginam, gente, se a gente não consegue entender uma mensagem de 1 minuto, como nós pretendemos entender a engrenagem da nossa vida? A gente lê isso, não entendo. Mas como é que a gente vai entender então a engrenagem da nossa vida? Lembram lá daquela passagem lá do Nicodemos, né? Que ele queria saber que história era essa de voltar de novo e tal. Ele falou, mas meu Deus, você é o doutor aqui, você tem um cargo importante, você é um professor aqui em Jerusalém e não sabe um negócio mínimo desse? Jesus questiona, não é? Como é que pode uma pessoa entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Uma coisa assim que hoje é tão simples a gente entender, não é? Não é assim que a gente não vai voltar no ventre da mãe, a gente vai voltar em espírito, num novo corpo, numa nova condição, numa nova possibilidade. Então, muitas vezes o enigma para isso que nós estamos vivendo, aquilo que cada um está vivendo,
está simples, basta a gente avançar um pouquinho no conhecimento. E olha, não tem expositor bom que vão fazer a gente se convencer. Nós precisamos ler, estudar, viver para a gente se convencer. Então não adianta alguém ficar martelando na nossa cabeça, você tem que se convencer disso. Eu também tenho um exemplo interessante sobre convencimento. Eu tinha um amigo, um senhorzinho, que fumava muito, o tempo todo fumando, para lá e para cá. E o médico sempre alertando ele. Um dia foi no médico, e o médico falou assim, olha, vem aqui, fica o senhor aqui, deixa sua esposa lá fora, eu preciso conversar com o senhor pessoalmente. Aí o médico falou para ele, olha, a sua esposa é tão bonita, não? Meu Deus, estou admirado de ver sua esposa. Estou vendo que o senhor está fumando intensamente. Vou dizer uma coisa para o senhor, viu? A hora que o senhor morrer, eu sou o primeiro pretendente da sua esposa, viu? Estou torcendo aqui para o senhor continuar. Ele ficou tão desesperado. Convenceu ele de parar de fumar, não é? Você viu como é que são as coisas? Convenceu ele, né? Então, vejam que o convencimento, às vezes, precisa empurrar a gente para determinadas direções que a gente muitas vezes não aceita e não quer, não é? Bom, então vamos falar do Cristo Consolador, e no Cristo Consolador a gente vai percebendo a imagem do Cristo dizendo para a gente, vinde a mim todos vós que se sentis sobrecarregados. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente se recusa a ir para o Cristo. A gente quer resolver o problema sozinho. Aliás, eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas existe um trabalho intenso para diminuir a nossa espiritualidade na Terra. Um trabalho intenso para isso, para nos tornarmos, assim, por assim dizer, materialistas. Então eles vão confundindo a cabeça da gente com algumas coisas, e aí as pessoas falam, nossa, é mesmo? Será? Por que será? Vocês já pensaram que se tirarem a espiritualidade da gente, a vida vira assim um conto de fadas? Já pensaram nisso? Se tirar a espiritualidade da gente, a gente fica perdido. Sabem por que a gente fica perdido? Porque aí pensa assim, mas por que essa vida? Por que esse casamento? Por que esse trabalho? Por que essa dificuldade? Por que essa facilidade? A gente perde o sentido de um monte de coisas. A gente fica totalmente fora de si. E olha, parece que insistem nessa realidade pra gente o tempo todo. Então você vê aí algumas ilusões colocadas pra gente, que uma delas é aquela assim, busque a sua felicidade a qualquer preço. Sabe assim? Seja feliz a qualquer preço. Aí o Espiritismo vem aqui e fala assim, aqui na Terra é impossível ser totalmente feliz. Vocês sabiam disso? Não dá para ser totalmente feliz aqui na Terra. Porque a Terra é um planeta ainda atrasado. Porque nós trazemos débitos pesados do passado. Eu estou muito bem, passando uma fase muito boa. Mas quem é que não carrega um problema de saúde, às vezes não tão simples? Quem é que não carrega um problema físico, material, ou um problema emocional com alguma pessoa? Quem é que não carrega, sei lá, uma frustração antiga do passado? Quem é que não carrega probleminhas assim mínimos sociais? Como é que a gente pode ser feliz totalmente? Você para num farol, vem uma pessoa maltrapilha te pedir uma moeda. Como é que eu posso ser feliz desse jeito? Então o planeta não permite. Isso é importante a gente ter em mente. Nós podemos ser muito felizes, mas não podemos ser totalmente felizes. Então um ponto de que o planeta fica remexendo, batendo na nossa cabeça, e a gente às vezes pensa que pode ser feliz pisando em cima dos outros, ultrapassando o farol vermelho e seguindo em direções muito perigosas. E não é assim que nós seremos felizes. Então, às vezes, nós estamos construindo a nossa felicidade para o futuro. E quando Cristo fala, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, fala assim, olha, tenha calma, veja a minha existência como foi na Terra. Aí a gente volta lá 2000 anos e aí vamos pensar como é que foi a existência dele. Não é? É aquela existência que eu acho que todo mundo queria, não é? Falta de compromisso, tranquilidade, preguiça, falta de bom ânimo. Não é isso? Não é essa a vivência do Cristo lá atrás? A vivência de sacrifício, de dificuldade, de problemas, o tempo inteiro administrando problemas, o tempo inteiro. E administrando problemas de uma forma assim
tranquila, absolutamente tranquila. Vem um malfeitor para ser um apóstolo, um discípulo dele, ele aceita. Ele aceita. Aí esse mesmo irmão vai lá e entrega a cabeça dele a prêmio. Ele administra esses problemas assim, de uma forma, né, tranquila, de uma forma altruísta. E a gente, às vezes, porque está com uma unha encravada, e parece que o mundo vai acabar. Uma unha encravada, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não conheço ninguém que sobreviveu depois de uma unha encravada. A gente faz um drama, não é? Umas coisas assim. E outras, né? Outras coisas que, no fundo, se afiguram pequenas, simples. A gente vive assim um tormento, às vezes por uma bobagem. E aí pensa, meu Deus, quando a gente vai ganhando maturidade, conhecimento, entendimento, você olha e fala, mas eu ficava tão nervoso por causa disso. Mas bobagem. Você lembra naquele tempo que a gente era criança? E aí a mãe comprava iogurte. Só que naquele dia vinha primo da gente a visitar a gente. Ai, como a gente sofria, escondia o iogurte, mas parecia que eles descobriam onde estava, né? Era um negócio assim impressionante, meu Deus do céu. Punha até um papelãozinho assim na geladeira para ninguém ver o que tinha atrás, aquela coisa, né? Mas a mãe da gente mesmo oferecia os iogurtes para os primos. Meu Deus do céu. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo quanta infantilidade, quanta coisa, não é? As tais ciumeiras que a gente tem. Não pode olhar para frente, nem para o lado, nem para cima, nem para baixo. Meu Deus do céu, olha que coisa, insegurança, medo, olha só que coisa. A gente se esquece que todos somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Olha só, e que nós não estamos aqui pela primeira vez. Olha o que eles falam para a gente. Você não está aqui pela primeira vez. Você tem afinidades, tem desafetos, tem coisas, mas você está aqui para vencer. Ser melhor do que você já foi. É para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores. Mas como é que a gente vai ser melhor se a gente não quer mudar em nada? Vocês lembram daquela coisa do passado que dizia assim, eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar nunca. Lembram disso? Que bobagem. Briguei com a minha sogra fazem 20 anos. Meu Deus do céu, que besteira. 20 anos está brigado com uma pessoa, imagina só. Aí vai chegar os dois no plano espiritual e falar, bom, é melhor eu pedir para Jesus então para mudar daqui, né? Porque tem o nosso lar e o umbral. Vamos ver quem é que vai ficar em qual lugar, né? Normalmente a sogra fica no nosso lar. Aí a gente vai para onde? Olha só. Olha só. E aí você pensa, meu Deus, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Olha aí. O que é a reconciliação? É fazer as pazes. E eu tenho uma medida muito bacana de um amigo que falava um com o outro, estavam brigados, dois senhorzinhos de idade. O bom da gente ter um pouco mais de idade é esse, né? Parece que a gente já tem alguma... o cabelinho branco ajuda a gente em algumas coisas, né? Se fica pintando o cabelo, você nunca vai ser ajudada, viu? Trata de não pintar o cabelo, porque se eu continuar pintando, o cabelinho branco não ajuda. Então ele ligava para o outro lá, que tinham brigado, aí ele liga para o outro e fala assim, ô fulano, vamos levantar a bandeira branca? Só falou isso. Vamos levantar a bandeira branca? Sabe assim, como é que é? Nas guerras tem isso, né? Aquela coisa de paz, né? Vamos levantar a bandeira branca. Então, só falou isso, não precisou falar, eu estou certo, você está certo, está errado, estou errado, sei lá. Então é assim, às vezes em casa, não é? Vamos levantar a bandeira branca? Vamos dar uma trégua assim de algum tempo para a gente rediscutir, fazer e acontecer. Então, se a gente pudesse viver de uma forma mais leve, mas como que a gente pode viver de uma forma mais leve se a gente não sabe para que a gente está vivendo? Como que a gente vai viver com mais humor, com mais alegria, com mais entusiasmo se a gente não sabe para que nós estamos aqui? Olha, para isso que nós precisamos saber. Então aquele desafeto que está ali com a gente, eu sei por que ele está ali. Então isso já ficou para trás. Então já não é tanto um desafeto. É um trabalho que eu tenho que realizar. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Fica diferente. Fica muito diferente quando a gente começa a entender que nós precisamos estar e continuar no nosso
posto de serviço. Ficar nele, permanente. Eu admiro muito essas pessoas que entram num trabalho, ficam anos num trabalho, realizando o seu trabalho, porque aceitaram o posto de serviço que lhe cabe. Então Jesus coloca a gente num posto de serviço, às vezes dentro de casa, num determinado trabalho, com uma determinada família. E ao primeiro desencontro, o primeiro probleminha que a gente sente, a gente já quer fugir, já quer sair, pedir demissão, pedir as contas. A gente já quer pedir as contas, né? Não, é muito mal criado, esse patrão não vale nada. Já quer pedir as contas. E você está ali no seu posto de serviço. Então veja, se o patrão falar assim, olha, é melhor você procurar outro posto, aí é outra coisa, mas a gente está no nosso posto de serviço. Não é? Então, importante o entusiasmo. Por que a gente desanima de viver? Pega uma criança. Pega uma criança. Você é criança? Você é criança? É? Quantos você tem? Tem 10. Então você já é quase um pré-adolescente? É isso? Como se chama? Maria Eduarda. Então, pega a Maria Eduarda, você vai ver o entusiasmo de viver que ela tem. Às vezes acorda de manhã que nós estamos querendo assim, falando, ai meu Deus do céu, ai, hoje tem escola! É assim mesmo. Ai meu Deus do céu, que hora que é a escola, mãe? É 2 horas, calma, são 6 horas da manhã. Mas não é gostoso? Vai fazer uma viagem, vai pra praia. Meu Deus do céu, quando que é a praia, mãe? Quando que é a praia? Calma, é só no final do ano, falta 6 meses ainda. Não é gostoso, meu Deus do céu. Como é difícil pra gente aceitar uma pessoa assim, que não tem entusiasmo. E que é o pior, né? Parece que ela quer quebrar o entusiasmo dos outros. Ah, vamos fazer um passeio, hoje está bonito, dia, domingo. Ah, não, cansado. Trabalho a semana inteira para sustentar essa casa. E vocês não fazem nada para ajudar. Nem troca o canal de televisão para mim, que estou cansado aqui no sofá, meu Deus do céu. E aí a Maria Eduarda quer ir para a praia, por exemplo. Você gosta da praia? Você já foi para a praia? Já? Já, né? Aí... Ô pai, vamos pra praia, pai, vamos pra praia. Que praia o quê? Meu Deus do céu, não aguento mais de saber de praia. Não tem nada pra fazer na praia. Chega lá, não tem nada. É uma bagunça, é um trânsito lascado, é tudo difícil, é tudo complicado. Mas pai, tem a água, tem a areia. Assim mesmo. E a gente não tem entusiasmo nenhum. Mas por que nós temos que ter entusiasmo? Vocês já pensaram se um dia dissessem para vocês, olha, vocês vão receber uma herança? Uma herança. E a gente pensa assim, uma herança, meu Deus, vai receber uma herança. Vai receber uma herança. Nós somos herdeiros do universo. Olha, como é que o Pai pode colocar a gente em mundos superiores se a gente não tem entusiasmo, não tem vontade de viver, não tem alegria para nada, só está triste? Tudo atrapalha, tudo está ruim, tudo está difícil. É muito capaz dele arrumar um lugarzinho um pouquinho ainda mais fechado do que a terra para a gente, não é? Mas o entusiasmo mostra para a gente que nós somos filhos e somos herdeiros do universo, filhos de Deus. Ah, mas está chovendo, tem problema. Ah, o carro jogou água no mim na chuva, tem problema. Ah, troca de roupa em casa. Ah, mas estou indo trabalhar, não tem problema, é assim mesmo. Ah, rasgou a minha calça, sujou de graxa. Ah, não sei quem pisou de barro. Vai sim mesmo, não tem problema. Entusiasmo, alegria de viver. É o que Cristo tinha, imagine. Ele sabia que ele não ia aguentar 3 anos na terra. Não por falta de saúde, né? Óbvio, né? Mas sabia que em menos de 3 anos eles iam dar um jeito de acabar com ele. Por quê? Era totalmente contra tudo o que as pessoas na época imaginavam. Ah, aquela história não pode fazer. Sábado é consagrado. Aí ele vai lá e fala, não, sábado também é um dia divino, um dia de Deus.
Se um filho seu tiver um problema, você vai deixar ele morrer no sábado? Umas coisas assim, sabe? Umas leis assim um pouco difíceis de a gente entender, não é? E hoje, até hoje, aqui na Terra a gente faz isso. Alguém vai lá e fala assim, não, ninguém pode fazer ou deixar de fazer tal coisa. Aí as pessoas veem um negócio mais absurdo e a gente vai, atende. Mas é absurdo. Ah, mas são as leis. As pessoas que fizeram as leis são pessoas irrepressíveis, puras. Não são? São puras. Agora os anjos estão começando a aparecer na televisão, voando. Podem vir comigo aqui que eu vou cuidar de vocês lá em Brasília. Aí vão voando assim na televisão. Pode deixar que todo mundo vai ficar bem com a gente. Nós vamos resolver todos os problemas agora nos próximos anos, aí, os 4 anos. Vamos resolver tudo. E aí fazem coisas assim, sabe? Vamos imaginar aqui do lado. Autorizaram o assassinato de bebê. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Autorizado. Quem que autorizou, meu Deus do céu? Poder público. E nós temos que atender isso. Nós temos que fazer isso. Olha só, que coisa. Existem as leis humanas e as leis divinas. E Jesus veio para nos mostrar a capacidade de amar, de favorecer, de trabalhar e de sermos fiéis a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Daqui a pouco, sabe o que é capaz de acontecer? Vamos proibir a prática da caridade. Quem tem que fazer a caridade é o Estado. Não posso dar nenhuma moeda na rua, não pode. Proibido, leva multa. É capaz. Combatem as coisas, é capaz de acontecer isso. Aí você pensa, mas meu Deus do céu, eu não aprendi isso. Eu tenho certeza que isso não está certo. Eu posso sim atender o meu irmão em necessidade, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, como que nós vamos ter essa certeza? Como que nós vamos ter segurança? Como que nós vamos fazer as coisas assim com bastante pé no chão? Se nós nos dispusermos a estudar um pouquinho mais. Então é assim, inteligência suprema, não tem nada além de Deus. E tudo que tem na Terra depende de Deus, dependeu de Deus para ser feito. Ou seja, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Lá, o livro dos Espíritos. Então, mas a gente já tem essa certeza, que é Deus, tudo está na frente. Deus está na frente de tudo, que é Ele que criou tudo que existe. É Ele que tem a maior inteligência que tem na Terra. Ah, não, mas me falaram que tem um rapazinho aí que tem 2 chifrinhos na cabeça, que é perigoso. Escuta, mas e Deus? Está na frente, criou isso? Ah, mas tem fulano, ciclano, beltrano. Mas e Deus? Aí vem as leis da natureza, leis naturais. Ação e reação. Você acha que você não está sendo rastreado via satélite para o plano espiritual? Você acha que não? Então, em frações de segundos, outro dia eu vi um filminho desses rápido de internet e uma motocicleta passou no meio de uma batida de carro. Acho que vocês já devem ter visto. Os carros bateram, na hora que eles se separaram, ele passou no meio, assim, uma velocidade enorme, assim, que estava aquela motocicleta. Uma coisa assim que você pensa, meu Deus, fração de segundo. Teria esborrachado no chão naquela batida. Em fração de segundo ele passou no meio da batida. E quantos filmes, né? Na China, que tem muitos filmes assim, você vê, às vezes o camarada passa embaixo do caminhão, assim, passa por baixo e sai do outro lado. O caminhão passa e ele sai andando, sai correndo. Umas coisas assim, mas existem leis que são as leis da criação, as leis de causa e efeito, ação e reação. Mas como é que a gente vai saber isso se a gente não estudar? Se a gente não conhecer? Não basta só ficar escutando conversinha fiada. Nós precisamos fazer alguma coisa por nós. E aí vem a sugestão. 5 minutos? Uma mensaginha dessa que tem aí embaixo leva de 60 segundos a 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Começa com essa, 2 minutos. Olha, eu li essa mensagem, mas não estou bem certo o que ele está falando aqui não. Tem umas palavras aqui esquisitas.
Aí no outro dia vai de novo, ou à tarde. Então, sei lá, 5 minutos de manhã e de tarde, 5 mais 5. Ou 5 mais 5 mais 5, 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite. Não estou conseguindo entender. Eu tenho que ir lá no dicionário e ver isso aqui, como é que funciona, o que são isso aqui, o que significa isso. Mas nós temos que entender, porque se nós não fizermos isso, a gente sequer vai entender por que estamos sofrendo. Para que serve o sofrimento, por exemplo? Meu Deus do céu, eu acho que eu joguei pedra na cruz, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí a gente vai entendendo que nós precisamos nos entender. Então, o Cristo consola, nos ajuda, nos favorece, mas como é que nós vamos nos sentir consolados se a gente não tiver certeza do trabalho, da obra e da missão do Cristo? Todo mundo fala de Jesus o tempo todo, tudo quanto é religião falam isso. Mas será que a gente já sabe mesmo? Conhece Ele um pouquinho mais? Já conseguiu pensar um pouquinho mais naquilo que Ele falou, nos seus exemplos, naquela coisa, naquelas palavras? Olha, o Cristo não jogava a palavra fora, nenhuma palavra fora. Sabe aquele episódio, na hora que foram prender Ele, que o Pedro pegou a espada? E aí Jesus vai embainha a espada, Pedro, porque olha as leis de ação e reação. A gente não percebeu na hora, né? Porque quem perece pela espada, quem fere pela espada será ferido. Meu Deus do céu, olha aí, ação e reação. Está deixando claro, nítido para a gente. Então, naquela hora ele teve que fazer um trabalho lá para o Pedro não sofrer, né? Não sofreu problema com a orelhinha dele lá, né? Então ele arrumou a orelha do moço e deu essa lição para todos nós. Do Malcolm, nome do soldado que perdeu a orelha, foi o Malcolm. Então foi lá, não é? Com magnetismo absoluto, magnético, uma coisa fantástica do Cristo. Foi lá reconstituir a orelha do moço, dá essa lição para a eternidade, para a imortalidade. Quem fere com a espada será ferido. Quem fere com a língua? Quem fere com os punhos? Quem fere com o cotovelo? Quem fere com o pé? Quem fere com a perna? Quem fere com o pulmão? Olha aí o coronavírus. Você feriu alguém com o pulmão? Não feriu? Pode fazer o que você quiser, o bicho não vai te pegar. E não vai te levar. Pode fazer o que você quiser. Porque nós não temos o compromisso. Olha, a gente aceita isso? A gente aceita? Não sei. A ciência fala outra coisa. Mas a ciência está tanto tempo ainda rodando para conhecer algumas coisas que ela sequer tem noção que existem. A ciência conhece a espiritualidade? A ciência reconhece o Cristo? Como que a ciência se coloca diante disso? Como que a ciência se coloca diante desses fenômenos que a gente vê, né? Pessoas que, através da fé e de outras formas, conseguem curas miraculosas. Como que a ciência se porta nisso? Ela não sabe como dizer o que dizer. Ela não pode dizer que existe uma força sobrenatural, porque ainda não está provado cientificamente, né? Não pode dizer que existe mediunidade, porque não está provado cientificamente. Não pode dizer que existe ou deixou de existir tal coisa. Então, vejam, quando Cristo fala para a gente, poxa vida, a situação é difícil, mas conforme-se, tranquilize-se, existe uma razão para isso. Consolo, consolação. Existe uma razão. Estou com uma pessoa numa situação muito difícil. Pense, existe um motivo. Isso não é gratuito. Me aconteceu uma coisa em tal situação difícil para mim. Tenha calma. Tudo tem um encadeamento. Nós estamos sendo monitorados pelo plano espiritual. Rastreados. Eles sabem exatamente onde a gente está. E o pior não é isso, sabe? O pior não é isso. Sabe o que é o pior? É que eles conseguem até dar algumas previsões de onde a gente vai estar depois de 15 minutos, meia hora, 30, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Eles já sabem, antecipado. Então, por exemplo, assim, a gente vai estar numa estrada, vamos imaginar, né?
Daqui 1 mês, daqui 2 meses, eles vão lá, montam uma tenda, trazem as ambulâncias direitinho, montam ali um gabinete, chamam lá médicos, ortopedistas, anestesistas do plano espiritual e esperam a gente passar por ali, porque nós vamos ter que largar o corpo físico ali, eles já sabem. Não, nós não temos que largar o corpo, então não tem nada ali, não tem aparato nenhum. Ah, mas foi uma distração. Não foi uma distração, porque mesmo isso já estaria previsto. Olha como nós somos monitorados, não temos a menor noção. A menor noção. Então, por que não confiar? Por que não aprofundar-se nesse entendimento, nesse conhecimento? O que nos segura tanto? Por que nós temos tanta resistência ao entendimento, especialmente ao entendimento espiritual? Olha, existe um segredo interessante para passar a vocês. A gente não vai ter tempo nessa encarnação de conhecer tudo sobre a doutrina. Então a gente pode conhecer algumas coisas. Não precisa ser tudo. Não é? Então é assim, conhecer como que funciona, por exemplo, o magnetismo do homem. Eu quero saber como é que funciona a mediunidade. Vá atrás disso. Quero saber exatamente essa questão da lei de ação e reação. Quero saber como é que são essas leis naturais. Quero conhecer o porquê da passagem do Cristo na Terra. Eu quero saber o porquê de mortes assim estranhas, né? Mortes que são misteriosas, sumiços e mortes misteriosas. Por que isso acontece? Quero saber sobre os sonhos. Quem é que não quer saber sobre o sonho? Não é? Hoje uma senhora estava falando para mim que tinha tido um sonho muito interessante, que ela estava no ônibus, e aí ela passou a catraca, e aí veio um menino atrás do ônibus, e queria passar a catraca, o cobrador não deixava, e o menino precisava ir, porque ele ia para a escola, fala, tio, preciso ir para a escola, tio, e ele não deixa. Aí ela falou assim, deixa ele passar, ele falou assim, a senhora vai pagar a condução dele? Olha o sonho dela. Vou passar. Aí quando ele passou, e começou a passar um monte de menino. Aí o cobrador começou a olhar para ela, ela falou, deixa, foi passando um monte de criança aí, passando na catraca. Aí o ônibus parou, todo mundo desceu, subiu um morro, e cada um ia numa casinha, num lugar, falou, meu Deus do céu, mas a gente estava no ônibus, agora estamos no morro. Que coisa. Aí daqui a pouco ela sonhou que estava descendo o morro, escorregando, segurando nos matinhos, escorregando, estava lá o ônibus de novo. Cheio de gente. Quando ela foi pegar o ônibus, saiu correndo atrás do ônibus. Meu Deus, para por aí. Aí o ônibus parou no farol, ela entrou no ônibus. Meu Deus, que aflição esse ônibus. Ufa. Aí ela pediu para mim interpretar o sonho dela. Aí eu falei, é facinho de interpretar esse sonho. Sabe o que é esse sonho? Essas crianças são os compromissos que a senhora tem no passado. A senhora tem que continuar trabalhando com elas. Indo atrás, ajudando, favorecendo essas mães, ajudando essas crianças o quanto possível. E quanto possível encaminhá-las para a escola. Era isso, a interpretação simples, né? Até que não era difícil, né? Não era difícil, até porque eu conhecia um pouquinho da vidinha dela, do que ela fazia. Trabalha muito ativamente no trabalho social. Então, certamente, ela está vendo ali credores dela do passado. Ou devedores dela do passado, não importa. Enfim, é importante que nós aprendamos a ir numa determinada direção. Vamos conhecer, por exemplo, esse livro primeiro aí, que é o Livro dos Espíritos. Vamos saber o que é isso. Vamos ler lá o que é isso. Mas são 1019 perguntas. Não tenho paciência. Não aguento. Se você ler 3 perguntas por dia, em um ano você leu as 1019 perguntas. 3 por dia. 3. Aí você vê lá a primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as dores. Qual é a natureza divina? Ele vai explicar o que é a natureza divina. 3 perguntinhas por dia. Você lê 3. Aí daqui a pouquinho você já deu uma passada no Livro dos Espíritos. Falando, olha, eu entendi, conheci um pouquinho do Livro dos Espíritos. Agora eu preciso começar a entender um pouquinho mais. Começa de novo. No ano seguinte, começa outra vez. Olha só. Começa outra vez. Terminou a segunda vez, começa de novo. 4ª vez, 5ª, 6ª. Até você chegar à conclusão e falar, espera um pouquinho, eu preciso estudar isso aqui. Eu estou lendo de forma muito superficial. Isso aqui não é um romance. Isso aqui é para a gente conhecer profundamente.
E aí, qual serve para a humanidade de guia e modelo? Aí os espíritos vão lá, perguntas, acho que é 650, fala assim, vede Jesus. Mas por que Jesus é o guia e modelo para a humanidade? Por que guia e modelo? Aí a gente se pergunta, guia e modelo por quê? Esses dias eu ouvi uma definição interessante, quando o padre casa, um casal assim na igreja, eu os declaro marido. Por que ele não fala marida? Você sabe por que não? Não sabe, né? Como é? Marido e marida? Marido e marida, porque seria o feminino de marido? Por que ele não fala marida? Porque o marido vem de Maria. Maria vem da mulher. O homem veio da mulher. Olha só. Olha só que interessante. Olha só. Não é? A marida, ela é a própria mulher. Ela é a mulher. Não é a marida, é a mulher. Então, a gente não se pergunta, a gente vive assim, de uma forma aleatória, pensando, meu Deus do céu. Outro dia falaram para mim que o porco é mais inteligente do que o cachorro. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso ou não? Ele é mais inteligente que o cachorro, né? Porque às vezes a gente chama uma pessoa de cachorro, a gente pode estar até elogiando, porque a pessoa às vezes vive pior do que um animal. Se chamar de porco, também é um elogio ainda maior. Imagina, porque é mais inteligente que o cachorro. Então, aí sabe por que estou falando isso? Porque a gente vive quase que nem um bicho. Dorme, acorda, levanta, se ocupa. Dorme, acorda, levanta, se ocupa. Dorme, acorda, levanta, se ocupa. A gente não vive assim, sem norte, sem uma diretriz. Não sabe. O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Não sabemos disso. Não nos questionamos quanto a isso. Aí você pergunta assim, por que você chama Maria Eduarda? Você sabe? Não, pergunta para sua mãe, por quê? Por causa do apelido da minha avó, que ele fosse Duda. Aí coloquei o Eduardo. Entendeu por que você chama Maria Eduarda? Entendeu, tá vendo só? Então a gente precisa perguntar, questionar-se. Sabe assim? Meu Deus do céu, por que será que eu perdi tanto cabelo na minha vida, não é? E continuo perdendo, não paro de perder, não é? Por que eu tenho a cor parda? Por que eu tenho a cor branca? Por que eu nasci homem? Por que eu nasci mulher? Da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha necessidade aqui na Terra? Eu tenho alguma necessidade dentro dessa engrenagem? Eu sou um filetinho dessa engrenagem? Ou eu estou aqui que nem o... Nem quem? Que nem um cachorrinho ou que nem um porquinho, né? Quer dizer, tadinhos, eles não podem questionar. Eles têm inteligência, mas a inteligência deles é limitada. Eu não posso pedir para eles lerem 5 minutos por dia, porque eles não vão cumprir isso. O negócio deles é ir atrás de comida. O tempo inteiro atrás de comida. E nós, será que não estamos só atrás de comida na nossa vida? E aí vem lá a frase maior, diz pra gente assim, nem só de pão. Olha só, e a gente só fica atrás do pão. Tem gente que quer tanto pão, mas tanto pão, mas tanto pão, que ele quer deixar pão para os filhos. E depois quer deixar para os netos, olha só. É assim. Não é? Aí ele fica atrás de tanto pão, tanto pão, tanto pão, e quando chega na hora de passar para os filhos, dá uma confusão lascada. Porque o que ele tinha programado, os filhos fizeram tudo o contrário. Tudo o contrário. E o pior, brigaram por causa desse bendito desse pão. Brigaram fortemente. Eles falam, meu Deus do céu, olha a confusão que eu criei. Olha que situação difícil. Não fiz mais nada, só fui atrás disso. E agora? Quantos casos, tem até romances escritos a esse respeito, de pessoas, né? Tem uma historinha interessante no nosso lar, acho que já devem ter visto aí o filme, não é?
que tinha um credor lá do André Luiz. Na verdade era o pai do André Luiz. Ele tinha muito dinheiro, emprestava dinheiro para os outros, e aí teve uma vez que ele foi implacável, quis receber, e a pessoa dizendo que não podia pagar, e ele quis receber de qualquer jeito, e a pessoa pagou, entrou em falência, perdeu a empresa, foi para uma situação terrível. Aí estavam lá o André Luiz e esse senhor. A mãe do André Luiz tentou intervir, o pai ficou bravo, xingou ela, disse que não tinha que se meter em negócio de marido, e foi uma confusão. Quando o André Luiz encontrou com esse senhor, que ele já era jovenzinho, ele conheceu isso, ele viu isso, aí o que aconteceu? Ele ficou constrangido, mas o homem estava tranquilo. Ô André, você está por aqui, se adaptou bem aqui, como é que estão as coisas? Ele constrangido, com medo do homem fazer uma censura para ele, alguma coisa. Seu pai acabou com a minha vida, não pude fazer mais nada, fui para falência. Até que o André Luiz teve uma ideia e falou assim, vou perguntar para ele se ele tem algum resquício contra a gente, né? Ele falou que nada, aquilo ajudou eu a progredir, eu estou aqui graças a isso. Se eu continuasse daquele jeito lá, tá lascado, nem estaria aqui. Veio a dor, a dificuldade, o problema, para ele poder despertar para outras realidades, para outras coisas. E os espíritos que vieram do plano espiritual para ver o progresso de uma família na fazenda, aí chegou lá na fazenda, o anjo da guarda da fazenda, o mentor da fazenda, falou, olha aqui, o grupinho que eu tomo conta, aí estava lá pai, mãe, filho, irmão, até umas 6, 7, 8, 10 pessoas. Como é que eles vivem aqui, meu irmão? Vem cá, vou te mostrar, que beleza. Aí tinha uma vaca lá. Mas eles vivem dessa vaca aqui. Um monte de terra, tudo mato, cheio de mato, lá tudo meio abandonado, eles viviam da vaca. Tiravam o leite, vendiam o leite e viviam da vaca. Aí o que acontece? Um belo dia vai lá o visitante, tira a vaca do celeiro, empurra ela na ribanceira e mata a vaca. Meu Deus do céu, vai acabar com a família. Aí passam uns tempos, eles voltam lá, fazenda próspera, plantaram, fizeram tanta coisa, se desenvolveram, progrediram, porque saíram da dependência daquela vaquinha. Então, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho assim, para a gente sair dessa inércia, desse marasmo. Nós precisamos disso. Porque sem isso, às vezes a gente passa uma encarnação inteirinha rodando em círculos. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião, aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis. Fique imaginando, passou por milhões de sóis. Você sabe que cada sol carrega consigo todo um sistema, né? Imagine milhões de sóis, quantos planetas e quantos sistemas eles não passaram. Da onde que eles vieram, né? Passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos seguir em frente para que a gente possa se libertar. Porque nós ainda estamos presos e amarrados a muitos conceitos que precisam ser mudados. Muito obrigado pela atenção, não percam as esperanças. Na semana que vem, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para conversar com vocês, tá bom? Obrigada.